Olá, jovens, tudo bem? Então, fizemos aquele resumão na aula passada sobre a linha do tempo da história do Brasil e hoje nós vamos falar sobre a questão da Brasil, a República das Oligarquias. Tá? Quando nós falamos Brasil e República das Oligarquias, nós estamos querendo falar sobre o quê? Sobre o período do início republicano, a partir de 1889, ou seja, mais exatamente 15 de novembro de 1889, onde ao fim da monarquia no Brasil, inicia-se então a República do Brasil. Então, o que é republicanismo ou o que é a república? Na verdade, o conceito mais elementar é o seguinte: é a ideologia a qual uma nação é governada como uma república. E o chefe de Estado é indicado por métodos não hereditários, frequentemente através das eleições. Então, basicamente é o quê? Que no republicanismo, quem vai ser o chefe de Estado é aquele que a população, a comunidade, indica. Ok? Então, esse é o republicanismo. Tá? Para chegar ao republicanismo no Brasil, em 1889, nós temos a influência da Revolução Francesa, Revolução Gloriosa, Revolução Inglesa, e nós temos a influência muito forte do Iluminismo. Então, basicamente, é o fim do absolutismo. Tá? Então, alguns elementos históricos são bem interessantes. Tá? Mas o republicanismo, ou o Brasil, a República das Oligarquias, ele tem alguns fatos interessantes. Ele começa em 1889 e vai até 1930. Então, basicamente, esse período, o Brasil era governado pela elite, pelos fazendeiros, pelos grandes industriais, etc, etc, etc. Tá? Então, quando nós trabalhamos a ideia de oligarquias, ou República das Oligarquias, que basicamente, o que é oligarquia? O conceito é bem simples. É o regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas. Detalhe, pertencentes ao mesmo partido, classe social ou uma família que detém o poder. Então, o Brasil, o nosso tema do republicanismo, o Brasil das oligarquias, da República das Oligarquias é o seguinte: que o povo não tem valor. O que tem valor é o quê? É a elite social que administra o país. Então, oligarquia é o quê? É um grupo de pessoas, oligarcas, né? Um grupo de pessoas, ou uma classe dominante, ou um grupo político, ou famílias que administram o país. Basicamente é isso. Tá? Então, nós temos alguns fatos interessantes e importantes de 1889 até 1930. Então nós temos o quê? A proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Nós temos o período chamado de República da Espada, que são os primeiros presidentes do Brasil. São todos militares, porque eles determinaram a proclamação da República. Tá? Então, República da Espada ela vai de 1889 até 1894. 5 anos para organizar o país, os caras ficaram no poder. Aí você tem o primeiro governo provisório, que basicamente é de 1889 até 91, que é o Marechal Deodoro da Fonseca. Esse cara é no Marechal, tal, etc., e eles elegem ele como presidente. Os caras que derrubaram a monarquia, tal, elegem como presidente. Aí você tem uma construção de uma nova Constituição, que é a Constituição Republicana, que ela vai iniciar em 1891, no qual determina o novo modelo de república. O que é uma Constituição? É os direitos e deveres da sociedade. É como vai ser organizado, são a lei máxima de uma sociedade. Aí você tem nesse período alguns movimentos que são bem interessantes, chamados movimentos revolucionários, ou movimentos que vão questionar a legitimidade, ou vão exigir que a sociedade seja mais organizada. Nós temos a República das Oligarquias em si, que daí sim seriam famílias e grupos de industriais, fazendeiros que vão administrar a sociedade. Nós temos o período da política do café com leite. Ora São Paulo, ora Rio de Janeiro vão administrar a sociedade. Né? Os produtores de leite de Minas Gerais, que é o leite, e os produtores de café de São Paulo vão determinar, uma hora vai ser um presidente, outra vai ser outra. Nós temos o sistema de coronelismo, né? Os coronéis brasileiros. Tá? E você tem a questão do voto do cabresto e a própria política da valorização do café. Então, esses são os fatos importantes que vão permear toda a história da República Velha, ok? Toda a história. Então, pessoal, vamos lá. Então, a história da República Velha, basicamente,
inicia-se com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, tá? E ela vai ser consolidada, pessoal, através do quê? Da influência política e influência militar, ok? Então, basicamente, os militares vão assumir o poder e a administração do país neste período. Marechal Deodoro Fonseca, Marechal Floriano Peixoto são os primeiros presidentes da República, ok? E você tem, então, daí que vão dar apoio a esses militares no qual eles vão chegar, porque eles não têm dinheiro. O Brasil não tem dinheiro, vai ter que pegar empréstimos para agilizar, para organizar o país e vai ter que gerar economia. Aí você tem, então, um país que era extremamente agrário e com um detalhe, tá? Que basicamente vai depois, quem vai assumir o poder máximo da presidência do país são os fazendeiros, são as famílias ricas, produtores de café, de leite, de tudo que você imaginar, ok? Então, basicamente, há uma aliança muito forte entre essas famílias na história do Brasil, tá? Que vão ajudar a governar. Então, esse de 1889 a 1930 é esse povo que vai ajudar. Então, há uma aliança entre governadores, tá? Para que entre eles saiam os novos presidentes. Então, basicamente, você tem a prática do coronelismo. E aí nós temos também ali, bem no comecinho, a República dos Coronéis. O que é uma República dos Coronéis, na verdade? Na verdade, a República dos Coronéis, pessoal, é o seguinte. Como o Brasil Império, basicamente, Segundo Império, não tínhamos dinheiro para ter um exército, o que o Dom Pedro II propôs? Ele propôs venda de patente para pessoas civis. Então, por exemplo, como que era uma venda de patente para pessoas civis? Eu sou um fazendeiro, tá? Mota, moro aqui no interior do Paraná, e esse fazendeirão ali, ele tem, brincando aqui, ele tem uns 500 alqueires. Como que ele conseguiu isso aí? Não vamos entrar no mérito, mas ele é um cara forte, poderoso, é o cara que manda aqui, é o cara mais rico. Na criação da Guarda Nacional, tá, para criar um exército próprio, é criado milícias. Essas milícias, elas têm o intuito do quê? Proteger a minha fazenda, que eu sou um coronel, só que eu chego junto ao gabinete da família real ou do próprio período do Brasil República, eu quero uma patente de coronel. Então eu compro essa patente. Então eu se torno um coronel. Então eu compro essa patente e eu crio uma milícia. Então eu tenho um poder jurídico militar. Tá? Então o que é um miliciano? É um militar, é um civil com poder de militar. E era vendido isso aí. Então vendia, tá? Então qualquer coisinha, vai ter um conflito tal. Então nós temos lá o coronel tanto, então o fazendeiro ganhava o título de coronel. Por isso que são chamados coronéis, porque eles ganhavam e faziam parte de uma guarda nacional. O que era uma guarda nacional? Basicamente, como não existia um exército forte, então você ficava nos grandes centros e no interior não tinha exército. Então o coronel indicava, por exemplo, o delegado para poder administrar a sociedade. Então esse poder ele era ramificado de cima para baixo. Tá? Aí você tinha a República dos Coronéis. Então cada cidadezinha tinha um coronel que mandava. Se tinha dois, eles entravam num acordo para não ficar muito, mas geralmente existiam os acordos. Era basicamente, ou seja, uma forma de administração pública que vinha de cima para baixo. E a galera ficava no osso, né? Ok? E nós temos então a República do próprio café com leite, que era um acordo entre os produtores de café do interior de São Paulo com os produtores de leite de Minas Gerais, que eles adotavam a ideia de ascensão ao poder. Então, geralmente, eles chegavam aos governos das suas cidades, e quando chegavam no governo das suas cidades, o que eles faziam, gente? Eles queriam ser senador, ou queriam ser alguma coisa. Então, geralmente, alguns queriam ser presidente. O que eles faziam? Articulava com a sua comunidade, articulava com os governadores, e se votava para presidente. Então, eles vão fazer um acordo, olha, esses 4 anos agora, esses 5 anos agora, era 5 anos de média, nós vamos eleger o pessoal do interior de São Paulo. Aí, pô, os caras votavam em todo mundo, esse é o cara. E o outro criava uma chapa lá só para dar uma miguelada na galera. Elegia o presidente, no ano seguinte a galera do café abaixava a bola e depois ia a galera do leite. E assim, os mineiros. Então houve uma
como se diz, uma alternância de poder, ok? Basicamente, essa é a ideia, né? E outra coisa, era um período muito difícil para a população. Quando você vê alguns grupos que surgem neste período aí, de banditismo, de messiânicos, é porque a miséria era muito grande, entende? Então, basicamente, a República dos Coronéis é uma referência à antiga Guarda Nacional, que eram, sua maioria, proprietários rurais, com uma base de poder local. Então, esses caras faziam a base política da República Velha, ok? Então, basicamente, eles faziam isso. Então, você tinha todo um sistema de dominação social. Você tinha o mandonismo, o coronelismo e o clientelismo. Basicamente, o que é o mandonismo? Era um sistema, não estava formalizado. O cara é mandonismo. Não. Hoje, modernamente, nós, historiadores, determinamos que, basicamente, era o mandão, o coronel, tal, etc., que mandava e controlava toda aquela região. Ele mandava, era lei. O cara falava, ninguém ia contra o cara. Então, a injustiça social era muito grande, tá? O cara fazia tudo que você imaginava e acabou. Pronto, acabou. Mas era uma ideia do mandonismo, tá? Aí você tinha outro coronelismo, que basicamente era o quê? Era o dono da fazenda, que também caracterizava como o mandão da região, tá? Mas basicamente ele tinha uma referência da Guarda Nacional, ok? E você tem o clientelismo, que é um outro sistema político, tá? Basicamente do quê? O mandão começou a perder poder. Aí o coronel assumiu essa ideia e ele começa a chegar ao poder. Só que o coronel, quando chega ao poder, ele percebe que começa a decair. Há uma melhora na qualidade da educação, das relações de poder, etc. Aí fiz o quê? Daí começa o processo democrático a ser melhorado. E nesse processo democrático, você começa a ter o quê? Umas mudanças sociais muito fortes. O voto, as pessoas começam a votar e tal. Aí começa o quê? Daí começa a agradar as pessoas como clientes. Por isso é chamado clientelismo. É a prática da política de troca de favores. Os eleitores são clientes. Então, o político concentra em sua mão a função objetiva dos interesses individuais dos grupos. Então, o que acontece? Eu quero me eleger, então eu vou ter que adubar a galera e falar que os caras querem ouvir. Então, nós temos o eleitor, ele é tratado como um cliente. Não como um eleitor cidadão, mas cliente. Aquele que eu preciso cativar para que ele possa me eleger. Ok? E nesse clientelismo você tem o famoso voto do cabresto. O que é o voto do cabresto, basicamente? Tem uma eleição, vou pegar o pessoal da minha fazenda aqui e vamos levar lá no fórum eleitoral, que era na antiguidade lá, né? Ou lá na zona eleitoral. Chego lá, coloco todo mundo no meu caminhão, ou todo mundo vai de a pé, e eu vou com o meu cavalo, eu vestido de branco, aquela roupa bonita, tal, chapelão, e vou e a galera vai andando. Chega lá e fala assim, pessoal, trouxe os eleitores da minha fazenda. E todos eles vão votar no meu amigo. Qual amigo que é? O amigo que estava concorrendo a prefeito, ou a governador, ou a presidente. Então havia uma articulação. Então o famoso voto cabresto. Se o cara não votasse nos amigos do coronel, ele era expulso da cidade, ele era espancado, ele era... não existia, isso aí, a democracia era só para a gente ver. Mas esse é o voto de cabresto. Ou seja, os coronéis mandavam o cara votar em alguém, e o cara, porque precisava do trabalho do coronel, votava em que ele queria. Ok? Então, basicamente, pessoal, essa é uma síntese da República das Oligarquias. Então, nós temos aí uma série de fatores que contribuíram para a República das Oligarquias. Beleza? Um abraço, espero que gostaram. Desculpe falar rápido, mas o tempo é pouco. Abraço, juventude. Estou com saudades.